Olá, irmãos, paz seja com todos, mais uma vez aqui no 36º dia, em rumo à celebração da Páscoa. São 40 dias buscando a presença do Senhor e hoje, quarta-feira, dia 16 de abril de 2025. Queridos, esse momento que eu vou falar hoje aconteceu cerca de 7 horas da manhã. Então é o sexto julgamento, o julgamento romano, que mais uma vez o tribunal de Pilatos vai declarar a inocência de Jesus, né? O Cordeiro Imaculado tinha que ser examinado, e Jesus está sendo examinado por diversas pessoas cruéis e nenhuma delas encontra defeito nele. Glória a Deus por isso. Vou ler o texto de Lucas 23 e de João 19 com Pilatos. Está escrito aqui: Então Pilatos convocou os principais sacerdotes, as autoridades do povo, e disse-lhes: Apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das quais o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nolo tornou a enviar-me. E eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Nisso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe sobre a cabeça. E lhe vestiram um manto púrpura, e chegando a ele diziam: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes: Eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Amém? Então, irmãos, Pilatos mandou açoitar Jesus, né? Como está escrito, inclusive, lá em Atos 16, 22. As autoridades romanas açoitavam com varas após tirarem as roupas do acusado. Irmãos, eles também usavam as oragues de 3 pontas, que são pequenos chicotes com pedaços de chumbo e lascas de ossos amarrados em tiras de couro. Os romanos chamavam esse chicote de flagellum. Daí veio a palavra, a pessoa foi flagelada. Isso tornava o castigo muito mais doloroso, porque quando ele batia, ele arrancava pedaços de carne. E a intensidade e a quantidade dos açoites dependiam da disposição do carrasco. Os historiadores Eusébio e Joséfo, famosos, né, eles descrevem que os réus eram amarrados em um poste e açoitados com tal fúria que as veias e os ossos e os nervos se rompiam, se expunham. O corpo ficava dilacerado até que as entranhas eram expostas. Muitos flagelados não resistiam e morriam. Os judeus também aplicavam esse tipo de açoite, mas para castigar e não para provocar a morte. Porque a Torá previa que, lá em Deuteronômio 25, versículo 2 e 3, está escrito assim: E se o culpado merecer açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderá dar, não mais, para que o teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Irmãos, essa quantidade de açoites não podia ser excedida sob pena do carrasco também ser açoitado, né? Então, por isso que gerou aquele 40 menos 1 que está escrito lá em 2 Coríntios 11, 24, que Paulo foi 3 vezes açoitado com 40 menos 1, porque eles não podiam violar a lei. Então, tanto as leis romanas como as judaicas, somente os culpados podiam ser açoitados. Só que aconteceu o seguinte: Jesus foi declarado inocente, sem culpa, tanto por Pilatos quanto por Herodes, e foi açoitado por ordem de Pilatos. Por quê? Pilatos pensava que com esse castigo, os religiosos e a multidão se compadeceriam ao ver que Jesus estava altamente flagelado e não permitiriam a sua morte. Lei do engano, né? Eles queriam realmente matar Jesus, né? E aí, então, você vê que os açoites romanos não conheciam limites, e apesar dos soldados romanos terem recebido ordem apenas de açoitá-lo, extrapolaram o castigo com requintes de perversidade, acrescentando coroa de espinho,
e bofetadas em Jesus. Então, irmãos, quando nós vemos isso, né, nós vemos que a crueldade era tremenda. E Jesus é levado para fora e aí os principais sacerdotes e guardas, quando veem Jesus, eles continuam gritando, crucifica-o, crucifica-o. E aí diante do povo, crucifica-o, né? E aí eles diziam, os judeus diziam, nós temos uma lei, segundo essa lei ele precisa morrer, porque ele se fez filho de Deus. Então, na Bíblia diz que quando Pilatos ouviu isso, ele ficou muito atemorizado, porque Pilatos disse a Jesus, de onde você é? Jesus não deu resposta. Então Pilatos disse assim, por que você não me respondeu? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu a Pilatos assim, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se de cima não lhe fosse dado. E Jesus acrescentou uma frase, mas aquele que me entregou a ti tem maior pecado. Esse que tinha maior pecado é o próprio Caifás, que ele não deveria ter feito o que fez com Jesus, porque ele sabia que Jesus não era digno de morte. E Pilatos também sabia, mas Caifás está usando todo o povo e está usando todos os líderes judaicos para que fazerem que Jesus morra. Então, irmãos, nós vemos que foi completamente inadequada, a pena foi inadequada, o castigo foi inadequado, a crucificação foi inadequada. Então, nós sabemos que tudo isso era uma permissão de Deus, porque Deus tinha um objetivo de nos alcançar. Então, o Pilatos, ele tem muito mais lucidez, né, nessa questão do que os próprios sacerdotes, que deviam saber que estavam fazendo algo errado. Então, nós vemos que Jesus, ele mesmo assim, ele sabendo que Pilatos tinha autoridade apenas porque Deus havia concedido a ele essa autoridade, Jesus mais uma vez ele se submete àquela autoridade por julgá-la mais fraca e menos capaz, mas mesmo assim ele não contrariou as palavras do reino de Deus e a ordem divina. Irmãos, não nos esqueçamos que Lúcifer caiu exatamente por não se submeter à autoridade de Deus. E Jesus está se submetendo porque ele quer cumprir toda a justiça. Então esse Jesus maravilhoso, ele vem e se entrega por nós. E esse perfil dócil de Jesus, né, não combinava com o perfil autoritário e guerreiro que os sacerdotes e as pessoas daquela época fantasiavam que o Messias deveria ser. Mas Jesus, ele é manso, ele é humilde de coração e ele se entrega por nós. Então nós temos assim uma dívida impagável, inclusive em relação à obediência tão grande de Jesus. Amém? Então nós vamos orar mais uma vez agradecendo a esse Jesus que, de verdade, apenas veio por conta dos nossos pecados. Ele veio pagar os nossos pecados e ele se sujeitou à vontade de Deus. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração e, mais uma vez, Jesus, nós agradecemos a Ti pela sua mansidão e por sua obediência às leis de Deus. O Senhor se submeteu mesmo quando esta obediência lhe prejudicava. Senhor, o Senhor é o nosso maior exemplo e nós amamos Te servir de todo o nosso coração. Senhor, perdoe por tantas vezes nós querermos nos insurgir contra as autoridades que o Senhor constituiu. Muitas vezes nós não aceitamos a liderança dos nossos líderes, nem dos nossos pastores, nem dos nossos pais, nem dos nossos governantes. Senhor, nos ajude a ver o caminho da mansidão como o Senhor quer que nós vejamos. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos lhe agradar com a nossa obediência. Senhor, os homens tentaram te desfigurar e fisicamente até conseguiram, mas o seu caráter e o seu amor se mantiveram intactos por escolher ser servo para nos dar a sua salvação. Seu exemplo nos arrasta para uma vida de santidade. Nós te somos gratos, único e verdadeiro Rei dos Reis. Em nome de Jesus, em seu lindo nome, é que nós oramos. Amém. Amém, queridos?
Deus abençoe a cada um de nós e que nós sejamos sensíveis à sua voz. Eu vou ler aqui a palavra de Filipenses, capítulo 2, verso 8 e 9. Assim, Jesus, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu um nome que está acima de todo e qualquer outro nome. Amém. Deus abençoe sua vida.